Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canto Furado. Hoje um vídeo vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer um ranking das melhores missões secundárias da franquia Arkham. E só para deixar anotado, não iremos colocar as missões secundárias do Batman Arkham Asylum. Nós vamos usar apenas como referência o Arkham Origins, o Arkham City e o Arkham Knight. Bom, dito tudo isso, vamos ao nosso top 36 melhores missões secundárias da franquia Arkham. Na última colocação, a gente tem a missão chamada Esconderijo Remoto, que basicamente é só você chegar lá no esconderijo do Pinguim, falar com os policiais disfarçados, e eles te entregam o equipamento, e é isso, missão concluída. Bom, por mais que não tenha nada pra fazer, ela é bem chatinha, só tem que chegar lá, falar, pegar a recompensa e acabou, é isso. Na 35ª colocação, a gente tem a missão Quente e Frio, que também é do jogo do Arkham City. Nela a gente também vai pegar mais um equipamento, e basicamente a gente tem que fazer uns puzzles, descer no elevador, bater alguns capangas e pega. Mas sinceramente o equipamento eu considero ele bem inútil, então ele fica nessa colocação. Bom, na 34ª colocação eu coloquei Armas do Pinguim. É uma missão secundária do Batman Arkham Origins, só que, ela não é muito divertida. A gente só tem uma localizações, a gente tem que chegar lá e desativar as armas do Pinguim. A única parte legal dessa missão é que a Oráculo, no caso a Bárbara, ela conversa com a gente. Então seria a primeira parceria entre ela e o Batman, mas fora isso a missãozinha é bem chata. Na 33ª a gente tem, eu coloquei a missão Coração de Gelo, do Arkham City. Ela é uma missão bem simples, ela é desbloqueada depois que a gente vence o Senhor Frio naquela boss fight maravilhosa. E ele pede ajuda pra recuperar a sua esposa. Então o Batman vai lá, encontra a esposa dele, ele volta pra falar com o Senhor Frio, depois ele volta lá e conclui a missão. E basicamente é isso, é uma missãozinha bem simples, mas não agrega muito naquele momento. Na 32ª colocação, a gente tem Cordeiro ao Matadouro. Eu não lembro o nome exatamente como ficou na tradução. É uma missão do Arkham Knight e ela só é desbloqueada após a gente fazer a história principal do jogo. E eu não acho ela muito divertida, né? Tem um combate ali bem frenético e a gente só tem que pedir que o repórter Jack Ryder, não lembro o nome dele agora, que ele seja morto. E basicamente isso, a missãozinha é bem simples e chata. Por mais que o combate seja satisfatório, mas o combate do Arkham Knight é satisfatório em qualquer tipo de missão. Na 31ª eu coloquei a missão do Máscara Negra do Arkham Origins. Bom, a gente só tem que sair pela cidade explodindo alguns containers que tem algumas coisas dele. E no final a gente encontra com ele não lembro se agora será na igreja de Gotham, acho que era. Mas, o que era pra ser o grande vilão da história, que acabou revelando ser o Coringa, foi reduzido a um cara que a gente enfrenta como se fosse qualquer outro. Por isso ele fica nessa colocação tão baixa. Logo acima, na 30ª colocação, eu coloquei o Pássaro, que é o primeiro tenente do Bane, do Arkham Origins. Eu não me lembro exatamente dessa missão, mas era uma missão bem simples. A gente encontrava alguns capangas do Bane, a gente derrotava eles, e no final a gente foi resolver as coisas com o tenente do Bane. Mas é basicamente isso, a gente derrota ele e acabou a missão. Não tem muita coisa pra falar depois disso. Na 29ª colocação eu coloquei Um Amigo em Necessidade, do Arkham Knight, que foi a conclusão do silêncio que começou lá no Arkham City. Essa missão é muito simples e não tem praticamente nada. A gente só tem que revelar a identidade do Batman para o silêncio, né, que é o Thomas Elliot, e ele basicamente fica surpreso e a gente derrota ele ali mesmo. E acabou. Essa foi a grande conclusão para um vilão tão importante. Para um vilão que atualmente pode ser considerado relevante, mas... Bom, é isso. Não teve muita história. Na 28ª eu coloquei Atos de Violência, do Arkham City. Assim, é uma missãozinha bem simples, né? A gente... É engraçado que eu tava jogando recentemente e eu tava voando pelos prédios lá, né? Pulando. Aí eu comecei a escutar Help! Somebody help me! Cara, é muito engraçado os prisioneiros políticos gritando isso. Eles estão sendo ameaçados por um cara e a gente só chega lá e derruba ele. A gente tem que fazer uma certa quantidade e depois de 100% os crimes desaparecem. Então é uma missão simples e, na minha opinião, bem chatinha de se fazer. Aqui na 27ª colocação eu coloquei os treinamentos que a gente faz com a inteligência artificial, tanto no Batman Arkham City quanto no Origins. É basicamente a mesma coisa. E assim, são bem desafiadoras algumas, e outras são bem fáceis, mas no geral elas são bem chatinhas. Não que eu me incomode de fazê-las, mas, sabe, eu não acho que precisava dessa missão. Nesse mesmo sistema eu coloco o treinamento do Arkham Knight, só que eles são um pouco mais divertidos de fazer. E
querendo ou não, eu não vou considerar eles como uma missão secundária. Na 26ª eu coloquei os prisioneiros de Blackgate. Bom, eles são prisioneiros que fugiram da prisão e que a gente só tem que dar uma surra neles e eles voltam pra prisão. É basicamente isso. A gente chega lá, bate em um grupo de bandidos e eles voltam pra cadeia. É simples. E essa missão é do Batman Arkham Origins, então eu não ia exigir muito, mas ela fica aqui nessa colocação que eu acho que tá boa pra ela. Aqui na 25ª colocação eu coloquei a Shiva do Batman Arkham Origins. Bom, assim, a missão ela começa bem interessante, né? Com o Batman encontrando um carrinho de bebê e ele vai ver, não tem nada, só uma gravação. Então a Shiva aparece. E assim, tem umas partes legais nessa missão que a gente tem que investigar um corpo, né? E logo em seguida a gente já tem que ir pra um combate físico com ela. E assim, não é que eu não goste do combate físico, mas eu acho que foi uma resolução bem simples e poderia ter sido um pouco mais. Acho que é isso que eu queria dizer, mas vocês me entendem. Poderia ter sido algo que não foi, então é meio decepcionante. Por isso que ela fica nessa colocação um pouco baixa. Na 24ª colocação eu coloquei Blindados e Perigosos. Bom, é uma missão do Batman Arkham Knight e nela basicamente a gente tem que perseguir alguns veículos em alta velocidade pela cidade. Assim, são missões legais pra você jogar com o Batmóvel, mas não são do meu agrado. O Batmóvel é muito bom de se usar, eu gosto muito de sair dirigindo com ele pela cidade, dando choque nos caras. Mas, pra ser sincero, eu queria que essa missão ou ela fosse um pouco mais curta, então ela poderia estar um pouco acima, mas como tem que fazer isso várias vezes, e às vezes os carros são chatos, eles têm muito míssil vindo em cima de você, não que seja um desafio desviar deles, mas é meio chato de ficar refazendo a mesma coisa toda hora. Mas, no geral, é uma missão ok, eu diria. Aqui na 23ª colocação eu coloquei Aliança Frágil do Batman Arkham City. Bom, é uma missão do Bane e basicamente a gente tem que destruir alguns containers que contêm o veneno, que é aquela droga que ele usa pra ficar bombado. E no final ele mente pra gente, claro, né, é o Bane, e ele esconde todo o estoque dele de veneno. E o Batman consegue prender ele naquela porta lá com um grande batarangue. É claro, assim, né, eu esperava muito mais, né, porque querendo ou não, no Arkham Asylum a gente teve uma boss fight até que legalzinha com o Bane. Então eu esperava algo do mesmo nível ou um pouco melhor. E como não teve nada interessante nessa missão, só sair por aí explodindo containers e depois explodir os containers que o Bane achou, então eu achei justo ela ficar aqui nessa colocação. Aqui na 22ª colocação eu coloquei a campanha de desarmamento do Batman Arkham Knight. Bom, ela é uma missão que a gente tem que fazer com o Batmóvel, que basicamente tem algumas bombas pela cidade, a gente tem que desativar. Só que quando a gente desativa, vem muitos tanques pra cima da gente. Então, basicamente, a gente tem que destruir esses tanques e ficar fazendo a mesma coisa. Ela acaba caindo no mesmo erro daquela outra missão com o Batmóvel, que eu acho que deveria ter poucas dessas missões. Basicamente é isso, a gente só faz isso. É a mesma coisa. Não vou mentir que às vezes fica um pouco difícil, ainda mais quando eles colocavam aqueles tanques um pouco diferenciados, que jogavam mísseis. Mas o que me fez colocar essa missão aqui embaixo, sinceramente, foi a boss fight dessa missão, que foi aquela palhaçada com o Exterminador. Assim, eu me acostumei mal, gente. Depois do Arkham Origins, com aquela batalha épica com o Exterminador, eu esperava algo do mesmo nível ou mais, mas o cara sendo nocauteado com um soco do Batman é meio chato, então ela perdeu muitos pontos no meu critério por conta disso. Na 21ª colocação eu coloquei Gotham em Chamas, que é a missão do Vagalume lá no Batman Arkham Knight. Ela é bem simples, na verdade. A gente chega perto do corpo dos bombeiros e lá tá pegando fogo. A gente basicamente ativa um mecanismo lá que faz o fogo se apagar. E de lá dentro sai o Vagalume. A gente começa a perseguir ele pela cidade e ele vai fazendo algumas dificuldades no caminho, como jogar fogo no caminho pra dificultar o Batmóvel. Mas no geral é bem simples de fazer e após algumas vezes, acho que são 3 ou 4, eu não me recordo de cor agora, a gente já derrota ele e a missão é isso. Então é bem simples e não tem muitos desafios nela, então é isso. Na 20ª colocação eu coloquei Gotham Ocupada. É uma missão bem simples, na verdade, a gente só tem que lidar com os membros da milícia que estão fazendo bases nos telhados da cidade. Elas são bem legais de se fazer, por sinal, tem um modo predador bem interessante, tem uns combates bem desafiadores, dependendo de quão bem você joga, claro. Na 19ª colocação eu coloquei Traficantes de Armas, que eu não lembro o nome da missão exatamente agora, mas é a missão do Pinguim, lá no Batman Arkham Knight. Nela a gente faz parceria com a Asa Noturna e a gente começa a acabar com o tráfico de armas na cidade de Gotham. É uma missão bem legal,
porque principalmente a gente joga com Asa Noturna e com o Batman, então é legal ver os dois trabalhando juntos. E no final a gente enfrenta o Pinguim, que é bem simples na verdade, mas no geral é uma boa missão. Aqui na 18ª colocação eu coloquei Donos da Estrada, que é basicamente a mesma coisa que a do telhado, só que dessa vez é no chão. E eu acho essas missões um pouco mais difíceis, então eu coloquei ela acima porque eu me desafiei mais pra fazer elas. Na 17ª colocação eu coloquei a Festa do Chá do Batman Arkham City. Ela é uma missão bem curta, né? A gente faz ela quando o Batman acidentalmente acaba se drogando com um remédio errado, que até hoje eu não sei exatamente como que ele caiu naquilo, mas enfim, a gente encontra com o chapeleiro louco que coloca aquela máscara de coelho bizarra no Batman, e a gente só tem que lutar contra alguns capangas enquanto o cenário fica maluco. Na 16ª colocação eu coloquei Observador nas Asas. Eu não sei a tradução correta pra essa missão, mas é uma missão do Arkham City. Nela a gente encontra o Asael, que tá fazendo aquelas observações do Batman. Nela não tem muita dificuldade, a gente só tem que encontrar com ele em alguns pontos específicos da cidade. Então ele basicamente explica umas coisas pro Batman, diz que Gotham vai pegar fogo, porque por sinal começa assim o Arkham Knight, que é bem legal, e ele vai embora. Então basicamente essa é a missão, bem simples, mas bem informativa para o futuro. Na 15ª colocação eu coloquei o Cumprimento do Dever, de Batman Arkham Knight. Bom, ela é uma missão de resgate, né, dos bombeiros, e assim, o único defeito dessa missão, na minha opinião, é que tem muito bombeiro. Se tivesse menos bombeiros, eu acharia melhor. Mas é bem legal os cenários. Basicamente, a gente tem que enfrentar alguns capangas que estão com eles, e no final a gente acaba salvando o chefe dos bombeiros, e a gente fica sabendo que ele, no caso, foi o responsável pelos incêndios dos quartéis dos bombeiros. E ele acaba sendo preso por causa disso. Mas foi bem interessante que a gente percebe que ele não é uma pessoa ruim. Ele só queria fazer com que seus funcionários não perdessem um emprego, mas ele fez isso do jeito errado. Na 14ª colocação eu coloquei o Enigma, do Batman Arkham Origins. Bom, de longe é o charada mais fácil de concluir os seus desafios. Nem são tantos assim, são bem fáceis na verdade. E ele foi a primeira vez que eu consegui fazer alguma coisa do charada por completo. Então eu fiquei bem feliz quando eu consegui fazer isso. Então, ele não é difícil. E no final tem o primeiro troféu do charada que ele deixa pro Batman encontrar. Então foi bem legal e por isso que ele fica nessa posição. Na 13ª colocação eu deixei o Anarquia do Batman Arkham Origins. Eu sei que muita gente gosta dessa missão, principalmente pela mensagem que o Anarquia ele passa pro Batman. Só que, pra ser sincero, eu não sou muito fã de tempo. Então, quando a gente tinha que sair correndo de um lugar pra outro, pra enfrentar um monte de campanha e desativar uma bomba antes do tempo acabar, tá certo que é legal, mas ao mesmo tempo não me prende muito. Então eu deixo ela nessa posição. Por mais que o combate com a anarquia no final e as ideias dele sejam convincentes, digamos assim. Na 12ª colocação eu coloquei o Herdeiro do Capuz, do Batman Arkham Knight. Bom, ela é a continuação da história do Asael, do Batman Arkham City, e nela a gente encontra com ele em um bate-sinal cheio de fogo. Bom, é uma missão bem interessante, na verdade. A gente controla o Asael em diversos treinos que o Batman tá fazendo pra ele. E no final nós temos a única parte do jogo que tem escolhas, que a gente pode tentar matar o Batman ou quebrar a espada. Assim a gente prova o nosso valor pro Batman e ele aceita a gente como seu futuro sucessor. Então, eu diria que é uma boa missão, por mais que o Asael poderia ter uma movimentação própria, não uma cópia do Batman, mas fora isso não tem muito problema nessa missão. Na 11ª colocação eu coloquei o Chapeleiro Louco do Batman Arkham Origins. Bom, essa missão é bem divertida, na verdade. Eu me lembro que ele fazia um cenário todo diferente, com um castelo de cartas, um relógio que ia quebrando o caminho onde a gente passava. E no final, a gente só tem que jogar um batarangue na cara do Chapeleiro Louco. Mas é uma missão bem divertida e com certeza me entreteu por bastante tempo. E chegamos no top 10. Bom, meu 10ª colocação eu coloquei a Criatura da Noite do Batman Arkham Knight. Bom, todo mundo se assustou com com o morcego humano aparecendo do nada. E não é pra menos, a missão, na minha opinião, é uma das melhores. E com certeza a gente descobrindo o que o Langstrom fez com a sua esposa quando ele se transformou, Ed partiu o coração. Fora que a gente tem que ficar procurando pela cidade, a gente só consegue ouvir ele gritar. E bom, a gente tem que dar um jeito de subir lá. Então a gente fica planando pra trás dele, é super divertido. E na 9ª colocação eu coloquei o Charada do Batman Arkham City. Bom, o Arkham City, se eu não me engano, tem o maior número de colecionáveis do Charada, que passa de 430, alguma coisa assim. E pra ser sincero, é bem desafiador algumas deles, outros são bem fáceis de fazer. Recentemente eu consegui fazer e enfim consegui derrotar o Charada pela primeira vez, desde sempre. Bom, é uma missão complicada, dependendo da sua percepção de como realizar aquele desafio. Algumas charadas são bem simples, outras são mais chatinhas de se fazer.
principalmente aquelas de que tem que alinhar o símbolo da interrogação. Mas, no geral, é uma missão ok e o final é muito bom, então fica aqui na 9ª colocação e eu acho que tá numa colocação justa. Na 8ª colocação eu coloquei o Tiro no Escuro do Batman Arkham City. É a missão do pistoleiro. Só que, assim, ela começa de um jeito fantástico, com um prisioneiro político sendo morto na frente do Batman. E a gente vê que o pistoleiro tá na área. Então a gente tem que resolver os crimes que ele está cometendo. Só que, assim, a construção até chegar na boss fight eu acho maravilhosa, então ela poderia estar acima. Só que a boss fight da missão é tão, nossa, é tão decepcionante que, sinceramente, ela cai bastante no meu conceito. Então eu acho que, por conta disso, ela fica nessa posição. Senão ela poderia estar um pouco acima, porque eu gosto muito da parte investigativa do Batman. E na 7ª colocação eu coloquei o Pistoleiro do Batman Arkham Origins. Bom, é uma missão bem simples, na verdade, tem tudo que eu gosto, que era a parte investigativa do pistoleiro, que ele, nossa, aquela parte que ele atira no helicóptero, que a gente tem que descobrir de onde a bala veio. Cara, é muito boa essa parte investigativa do Batman Arkham Origins, que, na minha opinião, é um dos melhores, com certeza. Mas o combate final também é decente, eu diria. É bem melhor que o no Arkham City. É isso, é divertido, eu acho. É desafiador, dependendo da dificuldade que você joga. É divertido, você vai se entreter e eu garanto que é uma boa experiência. Na 6ª colocação eu coloquei cenas de crimes do Batman Arkham Origins, que a gente resolve crimes pela cidade. Ali mostra que o Batman é o verdadeiro detetive. Mas é uma missão bem divertida e complexa que a gente vê como que o Batman trabalha nas suas cenas de crime. E ali é um ótimo exemplo disso. Na 5ª colocação eu coloquei a vingança do charado do Batman Arkham Knight. São missões bem simples, na verdade, e o fato da gente enfrentar ele junto com a Mulher Gata, na minha opinião, já ganha alguns pontos valiosos, porque eu gosto muito da Mulher Gata. Então, só por conta disso e porque é legal ver o Charada se ferrar, então ela fica nessa posição. Na 4ª colocação eu coloquei a missão do Victor Zsasz do Batman Arkham City. Assim, é uma missão bem simples que a gente tem que atender um telefone e a gente tem que correr para um outro telefone que já está tocando na região do Arkham. Mas o que é interessante dessa missão é que os Victor Zsasz vai contando a história dele. E é bem interessante. Quando você não tiver focado em ter que levar o sinal de telefone de um lado pro outro, você pode prestar atenção na história e é bem divertida e é bem pesada assim. Na 3ª colocação eu coloquei o assalto ao banco do Batman Arkham Knight, que é aquela do Duas Caras. Assim, eu me questiono o quanto essa missão é boa, porque realmente eu gosto muito dela. A gente tem que fazer um modo predador legal nos bancos, a gente pode usar o cenário a nosso favor, e quando a gente percebe que o sinal tá tocando, a gente pode bater à vontade, que a gente pode quebrar o crânio dos caras, não tá nem aí, ninguém vai ouvir nada. E é bem legal, principalmente quando a gente enfrenta Duas Caras. E é divertida pra caramba, na minha opinião. E na 2ª colocação eu coloquei roubo de identidade do Batman Arkham City, que é a missão que introduz o silêncio pra gente, que a gente começa a investigar vários corpos pela cidade, acho que são 4 ou 5, ou 3, eu não me recordo exatamente. Mas a gente percebe que quem cometendo esses assassinatos é Bruce Wayne, o que é impossível, claro. Bom, e no final a gente descobre que o silêncio matou várias pessoas pela cidade de Arkham e roubou parte do seu corpo pra fazer um rosto do Bruce Wayne. Infelizmente a gente teve aquela resolução no Batman Arkham Knight, mas pra começo de história no Arkham City essa missão foi muito bem feita. Fora que a parte investigativa é muito boa. E na primeira colocação, na minha opinião, não poderia ser outra. Eu coloquei o crime perfeito do Batman Arkham Knight. Juntou tudo o que eu quero. Um vilão maluco, que é o Professor Pig. Cenas de crimes pra gente analisar, que são os corpos que ele deixa pela cidade, espalhado pela cidade, que o crime tá tão bem feito que o Batman não consegue identificar a pessoa. Então ele tem que pegar sinais específicos dentro da pessoa, nos ossos, dentro da pessoa. Cara, é bizarro de boa essa missão. A gente acaba enfrentando ele, as pessoas que ele fez a cirurgia, e elas não sentem dor. Então o Batman bate, quebra osso, e eles se levantam, porque eles não sentem nada. E no final a gente tem aquele murrão na cara que, na minha opinião, é sensacional. E essa foi a minha opinião sobre algumas missões da franquia Arkham. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês discordem de alguma das minhas opiniões, por favor, deixe aí nos comentários. E claro, coloque a sua lista aqui também, caso você queira. Não precisa ser o top 36 que nem eu fiz, porque eu sou um maluco. Mas vocês podem colocar as 5 melhores missões que vocês preferem, as 10 melhores missões, ou 2 missões que vocês acham divertidas. E claro, se vocês concordam comigo, se o crime perfeito é a melhor missão do Batman Arkham, no geral, por assim dizer. Missões secundárias, tá, gente? É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração e obrigado, e até a próxima.